Olá, boa noite. Você vai ver hoje no segunda edição. Maus tratos a crianças. Creche conveniada à Prefeitura de Montenegro é interditada após suspeita de agressão contra bebês. O Ministério Público investiga o caso desde o início do mês. Procon já recebe denúncias de cobrança ilegal de taxa pela impressão de boletos bancários. Temporal causa estragos no interior do estado. No Vale do Taquari, a estrutura de uma feira foi destruída pelo forte vendaval. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. E nós abrimos o noticiário com a informação do golpe das casas pré-fabricadas. Nós mostramos em setembro que uma empresa de Viamão recebeu cerca de R$270 mil por imóveis que nunca foram entregues. E mesmo diante de todas as provas, o Poder Judiciário manteve os estelionatários soltos. Os contratos e recibos de pagamento serviram de prova para a Polícia Civil. Mas Dona Senira segue inconformada. Que a nossa justiça é falha. Todo mundo conseguiu mostrar, provar que deu esse dinheiro e acabou não acontecendo nada. Gente que pagou pela casa pré-fabricada, mas não recebeu o imóvel. Casas antigas foram demolidas em troca de uma promessa que nunca foi cumprida. Me deixaram sem casa, agora tem que pagar aluguel. A construtora Bela Vista tinha página nas redes sociais. Ali eram exibidos modelos de casas a preço muito abaixo do mercado. Os sócios da construtora, Aldemir Cardoso Lopes, Lisiane da Silva Barbosa Fonseca, Ramon da Cunha Fernandes e Jonathan Almeida Rodrigues foram indiciados pelos crimes de estelionato e associação criminosa. Durante as investigações foram identificadas 24 vítimas do esquema. Os envolvidos receberam quase R$270 mil pelas casas que não entregaram. A Polícia Civil representou pelos mandados de busca e apreensão, quebra de sigilo telefônico e fiscal, bloqueio de contas bancárias e também pelas prisões preventivas e temporárias. Mas o Poder Judiciário indeferiu todos os pedidos. Puro estelionato, provas buscadas, oficializadas e remetidas ao Poder Judiciário. Na região metropolitana, existem novas investigações. Neste endereço em Viamão, ficava a BH Mendes Construções e Reformas. O dono do imóvel afirma que os falsários fugiram devendo até o aluguel. Sumiu. Tentei entrar em contato por telefone. Primeiras ligações ele atendeu, depois não atendeu mais. Não adianta, a nossa justiça é falha mesmo. É nisso que a gente está acreditando. Parabéns a você que gosta de penas leves para bandidos no Brasil. Parabéns aos deputados e senadores, legisladores desse país que fazem essas leis porcas que permitem que esses bandidos continuem soltos. Parabéns ao Supremo Tribunal Federal que dá o exemplo. Aí o exemplo vem de cima, os bandidos graúdos se aproveitam e aqui embaixo segue a vida de bandido solto para tudo quanto é lado, apesar das provas. Preso o homem que era procurado por matar um jovem na orla do Guaíba. Luciane Coleman, da redação, tem mais informações. Boa noite, Lu. Boa noite, Felipe. Boa noite para o pessoal de casa. Pois é, o Igor Rodrigues Dupont, de 22 anos, foi preso em Viamão, escondido na casa de familiares. Em depoimento aos policiais, ele confirmou que matou o Aderson Júnior Martins Floriano em uma briga, que a gente está vendo aí as imagens, né? Uma briga na orla perto ali do gasômetro, aqui na orla do Guaíba. Foi uma briga generalizada no final de setembro. Segundo o acusado, antes de esfaquear o adolescente de 17 anos, os dois teriam discutido sobre a participação de familiares em facções criminosas. Sempre isso, né? Sempre está por trás a questão ali da rixa das facções. Ele já foi encaminhado ao sistema prisional e os outros dois envolvidos no homicídio seguem presos. Ou seja, os três agora estão presos, Felipe. Mas infelizmente não por muito tempo por causa dessa lei porca. Obrigado, Lu. Você volta em instantes. Falando em lei, é lei, tá?
O PROCON estadual já está recebendo denúncias de cobrança ilegal de taxa pela impressão de boletos bancários. A lei que proíbe repassar esse custo a nós, consumidores, foi sancionada no final de outubro. Sabe aquela taxa de emissão de boletos que você sempre paga na hora de quitar uma conta? Pois a partir de agora, essa cobrança está proibida no estado. Eu não pago esse DOC no banco, eu pago pela internet. Pelo código de barras ou pelo leitor, mas mesmo assim, se eu não quiser pagar, eu tenho que vir no banco, pegar o DOC e pagar no banco. Se for somar tudo, no final do mês a gente tem alguma coisa, né? O custo de vida do jeito que está, caríssimo, então qualquer centavo ajuda. A regra é válida para todo o estado e aplica-se a empresas fornecedoras de produtos e serviços. Ou seja, instituições bancárias, clubes, academias, condomínios, companhias de água, luz e telefone, além de empresas em geral, não podem mais cobrar a taxa. Já é um alívio no fim do mês. Tu vai pagar vários boletos, acaba sendo um monte, né? Porque 4,50 vezes 10, por exemplo, já são R$45. É uma caixa de leite que eu posso comprar para minha filha, por exemplo. As empresas alegavam que a cobrança era necessária para custear despesas com a emissão e com o envio dos DOCs pelos correios. Mas se os consumidores observarem a permanência da cobrança da taxa nos próximos meses, devem procurar o PROCON. Se perceber que dentro da prestação do serviço se embutiu um valor que antes era da emissão deste boleto ou deste carnê, se inseriu dentro da prestação, é fundamental trazer os boletos anteriores, as cobranças anteriores, para a gente poder constatar aí que há a cobrança indevida. Se ligue, não deixem eles levar o nosso rico dinheirinho. Mais um dia de calor e também de temporal, em função desse calorão todo, Lu. Pois é, né, Felipe? A temperatura passou dos 34 graus em várias regiões do estado. Sensação de abafamento estava cruel. Olha, eu passei mal na rua, viu? E aí, com a chegada dessa frente fria, não adianta os ar quente e ar frio se juntam, temporal na certa, né? Sim. A gente tem imagens lá de Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari, ali pertinho de Lajeado, onde olha só a estrutura da Expo Cruzeiro, uma feira tradicional lá no município, desabou com a ventania, o temporal. Os aquários utilizados na exposição dos peixes ficaram destruídos. A prefeitura do município pretende receber uma estrutura nova até amanhã de manhã. Além disso, Felipe, vamos ver como é que fica a previsão do tempo para esse sábado. Amanhã, olha só, ainda pode chover na metade norte e leste. À tarde o tempo firma. A boa notícia é que refresca e bastante. A temperatura deve cair uns 10 graus. Em Santa Maria, máxima de 24 graus, bem diferente. Em Porto Alegre pode chover até a próxima madrugada, um pouquinho ali pela manhã de sábado, mas à tarde já melhora. O vento sul também vai baixar a temperatura, a sensação, né, ao ar livre, máxima de 23 graus por aqui. Domingo e segunda previsão de sol ainda, chuva só na terça-feira. A hora dela, Débora de Oliveira. Oi, seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, tudo ótimo. Dia de ouvir técnicos aqui na Argentina. E a gente seguir sem resposta alguma, né? Porque todos os treinadores que falam acabam não confirmando nada que a gente já imagina, né? O Renato hoje pela manhã falou em entrevista coletiva, disse que ainda nem conversou com a direção do Grêmio sobre a possibilidade de renovação e que nesse momento o foco é no G4. Nenhuma especulação é verdadeira, segundo o treinador do Grêmio, que ele acha que é um desrespeito a gente ficar falando informações que não são reais pro torcedor. Mas a informação que a gente tem é que essas conversas já iniciaram, sim. Renato, que pagou a dívida dele com o Luciano, viu? R$40 mil. Luciano não quis o carro? Não quis o carro, quis o dinheiro e já tá com o din-din na conta. Tu acha que ele vai andar em carro popular? Jogador? Quer andar com carro... Renato, muito fiz gol de bicicleta, de patrão, Renato. Né? Ô, Felipe, no Inter, o Zé Ricardo concedeu entrevista também, disse que não está preocupado com todo esse burburinho que já está na Argentina, porque o Koudé falou hoje pela manhã. Obrigado, Zé Ricardo. Vai, um abraço. E confirmou, né, que não fica no Racing para a próxima temporada e que o clube que ele tem prioridade de negociação é o Internacional. Ou seja, só falta o Inter anunciar. Porque lá na Argentina todo mundo já sabe, aqui no Brasil todo mundo já sabe, mas continua aquela coisa, não
não tem nada, ninguém acertou nada com ninguém. E o Zé Ricardo sabendo que tem o objetivo de Libertadores pro ano que vem. Eu tenho um presente pro torcedor ir no jogo contra o Fortaleza domingo. Não, tu não tem não. Quem tem sou eu. Ah, porque eu te emprestei pra tu segurar pra mim, tu vai me apoiar? Ó, o primeiro telespectador ou telespectadora que ligar 3230-5244 e responder qual jogador fez os últimos 2 gols do Inter nesse Brasileirão, tá ganhando um par de ingressos para ir no jogo domingo, hein? Eu vou falar para vocês que tem que acertar aí no campinho. Hoje a gente já deu a resposta, tá bom? O Grêmio joga domingo contra o Palmeiras e eu vou embora porque eu sempre falo para a Rede H Farma de Farmácias. 3230-5244, Rede H Farma. Que cuida com o coração. O telefone já está tocando. Ainda hoje a gente vai mostrar uma prefeitura interdita creche de Montenegro após denúncias de agressões. E também, homem é preso depois de filhas e 6 irmãs denunciarem abusos sexuais na infância. A hora dele, José Antônio Pinheiro Machado, seja bem-vindo. É isso aí, Felipe. A situação preocupante para magistério, pais e alunos em mais um final de ano no Rio Grande do Sul. Segundo o CEPERS, 1.500 escolas paradas. Barbaridade. E os professores preocupados porque, afinal de contas, a situação realmente vai piorar para eles com as mudanças propostas na reforma do governo, Pinheiro. É isso aí, a situação é bem difícil. Então, eu acho que a solução dos problemas, a gente tem que buscar as lições do passado. E é mais ou menos o que eu vou fazer hoje. O nosso Estado nem sempre viveu essa guerra sem vencedores entre os professores e o governo. Acredite se quiser, houve um tempo em que todos andaram de mãos dadas. Foi no governo de Leonel Brizola, entre 1959 e 1963. Brizola repetiu em escala estadual o que já havia feito em seu mandato como prefeito de Porto Alegre. Ampliou a rede de ensino que só então chegou aos municípios mais distantes. Criou cerca de 6.000 novas escolas. Admitiu 42.000 novos professores. A multiplicação e melhoria dessas instituições e das condições dos professores foram destaques do governo Brizola. Qual foi a mágica? Teve uma mágica, né? Sim. Qual foi a mágica? Perguntei ao doutor Brizola numa das diversas entrevistas que fiz com ele. A resposta veio rápida. Apostei na mobilização das populações e no apoio dos prefeitos. As prefeituras cediam terrenos, transporte e mão de obra com os mutirões populares. E o Estado fornecia recursos, materiais e condições financeiras. Bons tempos, Felipe. E esses são os ensinamentos que a gente tem que relembrar agora para construir um futuro melhor, né? É exatamente isso. É isso aí. E amanhã? Amanhã, no Anônimos Gourmet, para esquecer os problemas, repolho de luxo e torta minuto. Não perca! Voltaremos! E agora um caso revoltante. Pai preso por estuprar a filha. As 6 irmãs do homem também fizeram denúncias. Relatam abusos em casa na infância. O homem de 35 anos foi preso nesta sexta-feira em Estância Velha, na casa de um familiar. Ele é investigado por estuprar a própria filha de 14 anos em Novo Hamburgo. Após 6 anos de abusos, a adolescente decidiu denunciar o pai no início do mês. A mãe sabia da situação, mas alegou que sofria ameaças do marido. Nós já tínhamos o inquérito de 2014, né, contra esse mesmo acusado. Depois as vítimas voltaram atrás por medo e ela disse que ela é abusada desde os 8 anos por ele. Né? Então, e chegou a um ponto que ela não aguenta mais. Após o depoimento da menina, as 6 irmãs do preso, hoje com idade entre 18 e 34 anos, tomaram coragem e também denunciaram o homem. Elas contaram que sofreram abusos em casa na infância e na adolescência desde que o irmão tinha 14 anos.
Segundo a delegada, a mãe do preso também tinha conhecimento dos abusos na época em que as filhas eram pequenas. Se sentia muito ameaçada, tinha muito medo, então ela chegava às vezes, como tem relatos aqui, de chegar a botar 3, 4 calças nas filhas e dizer não fiquem perto dele, não fiquem sozinhas com ele. O homem deve ser indiciado por pelo menos 7 estupros. Pais e mães, nós somos os responsáveis por nossos filhos. Não delegue, não terceirize. É nossa obrigação saber onde eles estão, com quem eles estão. Mães, não deixem os seus filhos abandonados. É isso. Comprem a briga com o seu marido ou com o padrasto, que são vários os casos relatados essa semana. Qualquer mudança de comportamento deve ser imediatamente conversada com as crianças e adolescentes. O número apresentado pela delegada Raquel Peixoto, de Novo Hamburgo, é assustador. São 75 estupros de menores esse ano em Novo Hamburgo. Em outro caso, uma menina de 11 anos vendia chaveiros que a mãe confeccionava para ajudar em casa. Ofereceu um chaveiro para o vizinho e o canalha estuprou a criança. Ainda bem que os professores perceberam a mudança de comportamento e levaram a menina à polícia. A violência foi tanta que ela precisou, inclusive, ser hospitalizada por causa dos ferimentos provocados pelo bandido, que vai pagar, espero eu, pelos crimes. Ah, vai. Mesmo atrasada, a rede de proteção funcionou. Escola e Conselho Tutelar são os principais canais que descobrem e auxiliam nessas denúncias. Mas é dever de nós, pais e cidadãos, cuidar das nossas crianças e denunciar qualquer violência ou abuso sexual. Sobre esse estuprador e todos os outros, eu gostaria de castração química. Há casos que a pena não é regenerativa, deve ser de castigo. Estupro é um deles. E a gente continua tratando de assuntos aqui complicados. Em creche particular, conveniada à Secretaria de Educação de Montenegro, foi interditada hoje após suspeita de agressão contra bebês. A Prefeitura cassou o alvará de funcionamento do estabelecimento na tarde de hoje. De acordo com este homem, o primeiro hematoma da filha surgiu logo depois que ela entrou na creche. Os pais matricularam a bebê de 6 meses no turno integral. Fazia apenas um mês que ela estava na escolinha, ela chegou com uma lesão muito escura na orelha. Fomos indagar a proprietária da escola, ela disse que os coleguinhas puxaram a orelha dela. Outros hematomas surgiram e ele e a esposa decidiram tirar a menina da creche. Pelo menos 6 crianças sofreram algum tipo de maltrato, de acordo com pais que denunciam o local. Meu filho veio já roxo, com um galo na cabeça, e ela me disse que ela tinha batido num pneu sensorial dentro da creche. Ele também vinha com muita fome, e isso foi uma das coisas que a denunciante falou, que durante o período que ela trabalhou lá, as crianças, ela nunca tinha visto as crianças serem alimentadas. O filho desta mulher foi encaminhado à creche pela Secretaria de Educação do município, mesmo órgão que avisou os responsáveis sobre a urgência de tirar os bebês de lá. Para sair de uma hora para outra assim tem que estar algo grave, né? E aí a gente foi a uma reunião depois lá com os pais e com o SMEC e a gente começou a notar a questão da uma orelha inchada, um roxinho. A maioria pais de primeira viagem, os denunciantes dizem que acreditavam nas justificativas dadas pelos proprietários da creche. Em outubro, uma pedagoga que trabalhou no local denunciou o caso para a Secretaria Municipal de Educação. E ela traz, assim, alguns fatos que a gente ficou bem preocupado que poderiam estar ocorrendo algum tipo de violência com as crianças. O credenciamento da escolinha no Conselho Municipal de Educação foi indeferido. A gente reuniu, então, o colegiado imediatamente e resolveu pelo indeferimento do pedido, até porque ele não havia mais também nos entregado documentação nos prazos que a gente tinha dado. De acordo com a polícia, há 3 ocorrências registradas aqui na delegacia de Montenegro, mas ainda não há uma prova material de crimes. A delegada do caso informou que só vai se manifestar quando houver um inquérito montado. A gente quer justiça. Covardes. Infelizmente, é a dura realidade e nós não vamos deixar de mostrá-la nunca. Gente, para deixar o final de semana um pouco mais leve, é sexta-feira, né?
Vamos conferir juntos aí um trecho do programa Famílias Frente a Frente, que hoje vai receber o Ratinho e todo o elenco do Ratinho. Confere aí. Beleza! Tudo muito bom. Qual é o seu prato preferido, Ratinho? Cheio. Cheio. Ai, que desespero. Aí é difícil, hein? O bagulho é louco. Quem deixa o programa hoje? Tchan, 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 tchan. Confira quem vai deixar o programa, hein? E eu também gosto do prato como o do Ratinho, cheio. Uma ótima noite a todos. Fique bem informado agora com o SBT Brasil. Nós voltamos segunda. Amanhã tem o Masbá e o Anônimos Gourmet. Tchau.